Olá pessoal, boa noite. Estou um pouquinho atrasada, peço desculpas, tá? Eu estava preparando o material aqui, correndo. Hoje foi um dia bem cheio de trabalho, volta do carnaval. Eu vou esperar um pouquinho para o pessoal ir chegando. Olá Valéria, tudo bom? Boa noite. Oi, as moscas, tudo bom? Boa noite para todos. A gente vai falar hoje um pouquinho aí sobre a imunidade, né? Um assunto que as pessoas estão ficando bastante preocupadas, né? Eu fiz um vídeo aí há um mês atrás, né? Exatamente há um mês atrás, hoje foi dia 27 de janeiro, falando sobre o coronavírus, logo no comecinho, né? E lá nesse vídeo eu dei uma receitinha, muitas pessoas entraram em contato, o pessoal tá gostando, tá usando. Oi, Teca, tudo bom? Boa noite. E eu quero que vocês me contem, assim, como foi o carnaval de vocês? Foi tudo tranquilo? Patrícia Alves, tudo bom? O pessoal tá chegando, né? Eu quero que vocês me contem como foi o carnaval de vocês. Foi tudo tranquilo? Não tinha ninguém tossindo nem espirrando perto de vocês? Tá todo mundo aí com a imunidade ok depois do carnaval? Conta pra mim, Leilane Reis, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Patrícia. Então, gente, eu trouxe um material muito bacana, o conteúdo é muito legal, então eu queria pedir para vocês convidarem as pessoas para assistir também. Eu tenho dado várias dicas sobre a imunidade, como a gente conseguir aumentar a nossa imunidade, desde o problema que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro também com as águas, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, eu sugiro que vocês derem uma olhadinha nos meus vídeos, que eu falo também do problema das águas, onde eu dou várias dicas sobre como aumentar a imunidade também, né? Como se alimentar de uma forma adequada, aumentando o fortalecimento, né, do organismo. Enfim, eu dei várias receitas em vários vídeos, né? E os últimos, então, falando sobre coronavírus, né? E sobre óleos essenciais que são efetivos, antivirais. Existem vários óleos essenciais antivirais. Alguns são mais efetivos para questões de vírus do que outros. E hoje eu vou dar a dica de um muito bacana, tá? Então, eu gostaria de falar, antes de começar a dar dica sobre óleo essencial, eu fiz uma postagem também falando aí sobre o leite de coco, que é muito legal. Eu convido vocês para darem uma olhadinha lá também. Oi, Cacau, tudo bom? Dá uma olhadinha lá nessa postagem que eu fiz hoje, que vai falar sobre o leite de coco, que ele é bem interessante também como antiviral, antibacteriano, antifúngico. Então, eu convido a todos a passarem por essa experiência do uso do óleo de coco, do leite de coco e do óleo de coco também, mas no caso ali da postagem, o leite de coco, para várias questões, inclusive o leite com café com leite. Vocês estão me ouvindo bem? Houve alguma coisa aqui agora no microfone, eu acho. Dá um ok para mim se está ouvindo bem, se eu estou ao vivo ainda. Oi, Bianca, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Dá um ok para mim, por favor, tá? Então, o leite de coco que eu coloquei na postagem, vocês podem fazer bolo, vocês podem fazer vitaminas, vocês podem fazer com café com leite, com cacau, né? Podem temperar, ótimo, legal, Cacau, obrigada. Então, eu trouxe duas questões aqui hoje que eu acho importante falar, tá? Um recado que eu acho que é importante deixar para todo mundo, para tranquilizar, né? O medo, gente, as pessoas estão com muito medo. Muita gente me ligando, mandando mensagem, preocupada e tal, não sei o que. O medo começa a criar umas questões hormonais que não são bacanas na gente, né? Para quem me conhece, sabe que eu trabalho com metafísica também. A metafísica, tá? Ela não se contrapõe à ciência médica, muito pelo contrário, tá? A metafísica, ela não desestimula o uso de medicamentos, né? E ela incentiva as pessoas a procurarem o médico, né, quando surgem alguns sintomas físicos, e que elas sigam as recomendações dos profissionais. Mas é interessante também a gente mostrar que além dos procedimentos, né, clássicos da medicina,
a gente propõe uma reflexão também na metafísica sobre a condição interna relacionada ao mal que afetou o seu organismo. Então, na questão do medo, o medo ele interfere muito no nosso sistema imunológico. E nos nossos gânglios linfáticos, né? Então, o responsável por a glândula responsável, né, por produzir substâncias que vão aí aumentar o nosso sistema imunológico é a glândula timo, né? O timo que fica logo aqui no meinho, bem no meio do nosso peito. E o que é interessante que a metafísica traz com relação à gripe, já que a gente está falando aí, né, de coronavírus, de gripe forte, né, de virose, enfim. A metafísica fala que a gripe é uma resposta à negatividade. Olha que interessante, né? A negatividade de crenças, né, no geral, né, no medo, a crença em estatísticas. Então, a gente está vendo aí umas estatísticas começando a aparecer de forma exacerbada, né? As pessoas ficando muito nervosas. Eu hoje fui comprar uma máscarazinha daquelas descartáveis, uma caixinha, porque a gente usa muito, eu uso muito aquela caixinha de máscaras para a produção de cosméticos da Live, né? Então a gente não pode ficar sem. E eu achei um absurdo. Primeiro, não tinha caixinha para vender. E em segundo lugar, a pessoa da lojinha onde eu costumo comprar sempre me disse que o fornecedor aumentou assim absurdamente o preço. Então ele estava sem a caixinha. Ele estava vendendo as máscaras avulsas e cobrando R$1 por cada máscara daquela. Então eu achei essa uma situação preocupante. Eu acho que não pode ser por aí. A gente tem que manter a calma, né, para a gente conseguir manter o nosso bem-estar físico, emocional, né, não baixar a nossa imunidade nesse momento. E o medo, ele vai contribuir muito para isso, tá? Então, vou entrar no assunto logo em questão aqui, que eu trouxe para vocês um óleo essencial novo para aumentar a imunidade, que ele é o óleo essencial de eucalipto, tá? E tem estudo científico, existem vários tipos de óleos de eucalipto. Aqui eu vou falar do eucalipto globulus, que esse estudo é referente ao eucaliptus globulus, tá? Então, antes de mais nada, e agora falando, né, da visão da medicina, o nosso sistema imunológico, ele é composto por uma rede complexa de células, de tecidos, de órgãos, né, que atuam em conjunto para defender o nosso organismo. Ele defende de agentes que possam comprometer o equilíbrio da nossa saúde, tá? E a baixa imunidade, ela pode ser consequência de vários elementos, como, por exemplo, uma má alimentação, a ingestão excessiva de álcools, pode baixar a nossa imunidade também, de cigarros, né? Mudanças climáticas podem baixar a nossa imunidade, falta de cuidados com a higiene. Então, é muito, muito importante, ainda mais nesse período agora, né, de viroses, que a gente mantenha a nossa higiene bacana, tá bom? Prestar bastante atenção na higiene das nossas mãos, né? Lavar as mãos com maior frequência. E é lógico prestar atenção no nosso estado emocional, né? Que é responsável por influenciar diretamente a integridade da nossa imunidade. A gente tem aí também o estresse crônico, tem pessoas que passam por situações de estresse no dia a dia, no trabalho e tudo mais, então prestar atenção também na questão do estresse, porque é um dos fatores capazes de provocar uma exaustão nos nossos mecanismos de defesa e com isso baixar a nossa imunidade, ok? Muito bem, aí voltando lá no óleo essencial de eucaliptus globulus, né, foi um estudo europeu que foi feito com ele, tá? E demonstrou que ele é eficaz em melhorar a competência da imunidade, a imunocompetência, né? Ou seja, a capacidade do sistema imunológico de se proteger, de proteger o nosso corpo em determinado momento, né? Fortalecer o nosso sistema de defesa. Bom, esse óleo essencial, ele exibiu efeitos sobre importantes componentes celulares do sistema imune e, em particular, sobre os monócitos e os macrófagos, tá? Eu já falei sobre os monócitos no vídeo meu, e eles se transformam em macrófagos depois, tá? E eles constituem um dos principais mecanismos efetores de resposta imune no combate de agentes estranhos e ataques de patógenos. Ele é produzido lá na nossa célula-tronco, nossa medula, né?
e ele desempenha um papel fundamental na detecção e eliminação de tudo que for considerado nocivo ao organismo. Então, o Eucalyptus globulus ele vai contribuir para a produção de maior quantidade de macrófagos, né? E com isso vai contribuir também para aumentar a nossa imunidade, tá? Os monócitos, eles são espécies de glóbulos brancos, tá? Que a gente tem no nossa corrente sanguínea. Eles são transportados pelos tecidos, né? E os macrófagos, então, né? Eles atuam na proteção dos tecidos, salvaguardando a atuação prejudicial de corpos estranhos. Esse óleo essencial de eucaliptus, ele tem um princípio ativo que é o 1,8-cineol. Cineol, ele é uma substância que ele atua diretamente no nosso sistema olfatório, tá? Ele é um óleo pulmonar também, então ele vai agregar aí grande valor na proteção do nosso pulmão. E esse vírus, né, que está aí agora, ele atinge justamente o nosso sistema pulmonar, né? Então, ele traz aí graves consequências respiratórias, né? E na parte respiratória e também pode trazer aí uma pneumonia grave. Essa é a grande preocupação com relação ao coronavírus, né? Então, o 1,8-cineol, que é a substância principal do óleo essencial de eucalipto, ele tem propriedades imunorreguladoras, ele é antisséptico e anti-inflamatório também, tá? Então, ele constitui um excelente agente de combate a infecções, especialmente de natureza respiratória, como eu vinha falando. Bom, como a gente pode usar, né, para essa condição o óleo essencial de eucaliptus, tá? A inalação, ela oferece uma absorção quase que instantânea. Então, assim, a inalação vai ser a melhor forma de proteção, tá? E ela tem uma biodisponibilidade muito alta, né? Então, você pode usar, por exemplo, o Eucalyptus globulus num colarzinho difusor. Se você tiver um colarzinho difusor, você pinga 1 a 2 gotinhas, tá? E faz a inalação algumas vezes ao dia. Isso vai ajudar muito a você manter a sua imunidade alta e evitar que pegue qualquer tipo de virose, tá bom? Ele pode ser aplicado também em um num difusor desses de ambientes, tá? E quando a gente coloca nesses difusores de ambiente, aqui em casa eu tenho um grandão, que eu gosto sempre de mantê-lo com algum óleo essencial para limpeza, asepsia do ar, né? O ar ele é utilizado como um veículo, né? E o nebulizador ele age como uma câmara de expansão. Então, as gotas de óleo essenciais são quebradas e transformadas numa névoa fina. E ela fica no ar por muitas horas, tá? E essas gotículas ionizadas de óleo essencial, elas permanecem no ar, revitalizando, purificando e contribuindo para a asepsia do ar. No difusor de ambientes, dependendo do tamanho do local, dependendo do tamanho do seu difusor de ambientes, você pode pingar entre 6 a 15 gotinhas, tá? E deixar no ambiente o tempo, pelo menos durante 1 hora, né? Esse meu aqui de casa, ele fica até 8 horas, tá? Se for um lugar maior, ou um lugar onde você tem muita circulação de pessoas, é importante deixar por um tempo maior. Ele pode ser usado e pode ser instalado em locais públicos. Então, pessoas, por exemplo, que trabalham em consultórios, pode manter um difusor no consultório, na sala de estar, onde você recepciona as pessoas, né? Tem grande fluxo de pessoas, então é interessante deixar um difusor como por exemplo, com esse óleo essencial de Eucalyptus globulus, né? Que vai ajudar na asepsia do ambiente. Ele pode ser colocado também em saunas, ofurôs, consultórios, né? Sala de espera, como eu falei, centros de ginástica, escolas, salas de estar, quartos, cozinhas, banheiros. Então, você pode usar ele em vários ambientes para manter o ambiente limpinho e a proteção da sua saúde. Bom, como eu já falei, a inalação é a principal via de contaminação, né, do vírus. E manter a nossa via olfatória, então, protegida com os óleos essenciais é uma das melhores formas de se proteger do vírus, de viroses em geral, tá bom?
Bom, eu trouxe mais alguma... Ah, tá, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, né, sobre a gripe, que ela é causada fisicamente por um vírus, né. No entanto, ela se dá também pela baixa imunológica. Então, eu coloquei que tanto o contágio do vírus quanto a sua proliferação acontece quando a pessoa se desorganiza interiormente. Aquilo que eu estava falando, quando você sente medo, quando você fica ansioso. Tudo isso pode contribuir para uma baixa da imunidade, tá? Geralmente em situações conflituosas, como a gente está vivendo agora. Então, podem ocorrer as infecções quando a gente tiver essa baixa de imunidade aí por medo, ansiedade, tá bom? Então, manter a imunidade alta aí vai ser bem importante. Eu trouxe a receitinha também do leite de coco, que eu falei lá na postagem que eu ia colocar a receitinha aqui para vocês, tá? Quem quiser anotar, pega canetinha e papel para anotar a receitinha. O óleo de coco, como eu falei lá na postagem, né? Ele fortalece o sistema imunológico, tá? Então, ele tem uma gordura muito benéfica, muito importante para o nosso fortalecimento imunológico. Ele tem o ácido láurico, né? E esse ácido láurico, ele é antimicrobiano, é antifúngico, né? Propriedades antivirais também. Ele vai danificar a membrana em que o vírus se instala e dificultando, então, que ele se prolifere, tá? O nosso corpo, ele converte o ácido láurico em uma substância chamada monolaurina. E essa substância que pode combater vírus e bactérias, tá bom? Então, vai lá a receitinha do leite de coco. Aqui eu fiz para 1 litro, né? Então, mas você pode fazer mais se você quiser. Mas para 1 litro a gente colocou 800 ml de água, 250 gramas de carne de coco, aquele coco bem seco, tá? Aquela carne bem durinha, bem seca. Você pode deixar de molho se você quiser para amolecer ela um pouquinho da noite para o dia. Não tem tanta necessidade. Por quê? Porque você pode bater 2 vezes. Você pode fazer essa mistura da água com coco, 800 ml de água, 250 de carne de coco, bater no liquidificador, coar, você vai tirar o primeiro leite, que é aquele leite mais grosso, e depois você pode voltar com o resíduozinho, né, com essa massa do coco que sobrou, voltar para o liquidificador e colocar mais um pouquinho de água e bater novamente. Você vai ter um leite um pouquinho mais fluido, mais líquido, mais transparente, e mistura com esse primeiro que é mais grossinho, tá? Bate no liquidificador, você coa depois, direitinho, bota na garrafa, põe na geladeira, viu? O leite de coco caseiro é diferente daquele leite de coco que a gente compra no mercado. Ele não tem espessantes, né? Não tem essências fortes, então ele não interfere no sabor, não. O sabor dele é bem suave, então você pode fazer várias misturas. Eu deixei algumas sugestões lá na postagem, viu? E é isso. Bom, gente, é uma live bem rapidinha, só para dar essa dica do óleo essencial de eucaliptus glóbulos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês utilizem essas dicas também, tá? Espero que tenha sido útil para vocês, essas dicas que eu trouxe hoje, e que vocês usem essas dicas no seu dia a dia, para manter a sua imunidade forte, a sua saúde equilibrada, tá? A sua saúde de toda a sua família bem fortalecida. Eu desejo a todos, então, uma ótima noite. Não esqueçam de dar uma olhadinha lá no meu vídeo para pegar a receitinha do blend dos 4 ladrões, que vai ser bastante importante nesse período agora também. Mantenham-se tranquilos, viu? Tudo vai dar certo. E confiem nos óleos essenciais, tá? Esse é o recadinho que eu quero deixar hoje aqui para vocês. Um beijo para todos, um ótimo final de noite. E qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.